Pronto, vamos agora ver o que é ponto e vírgula. O que é ponto e vírgula, né? Um ponto e uma vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula, certo? E menor do que o ponto final. Então, como eu falei para vocês, a vírgula é uma pequena pausa. Quando é que eu sei que eu vou utilizar o ponto e vírgula? Quando a pausa é um pouco maior, certo? Então, quando a pausa tem um tempinho maior, uns segundos maiores, né? Tem mais uns segundos aí, então eu sei que eu vou colocar um ponto e vírgula. Isso vai depender da leitura, isso vai depender da minha entonação, de como eu estou fazendo essa leitura, certo? Porque a gente tem muita dificuldade, assim, muita gente tem dificuldade de colocar ponto e vírgula, porque não sabe o momento exato de colocar isso. Então, você está escrevendo uma produção de texto, você está colocando as suas ideias no texto. Tem autores, né? Tem personagens. Então, você está colocando ali, então é muito importante você saber um momento no texto ou na frase de você colocar um ponto e uma vírgula. Então, você percebe quando você está contando alguma coisa no texto, que tem um intervalo maior, então não é só uma vírgula, é um ponto e vírgula, certo? Por exemplo, minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. A meu irmão, uma camisa branca. Ó, vocês percebam aqui a diferença dessas duas, desse ponto e vírgula e essa vírgula. Eu vou ler novamente, tá bom? Minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. A meu irmão, uma camisa branca. Vejam que aqui eu demorei um pouco mais para continuar a frase, então é um ponto e vírgula. Já na vírgula, que é menor, né, é um tempo menor, já foi mais, né, pequeno. Vou ler novamente, tá certo? Minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. A meu irmão, uma camisa branca. Então, quando a gente vai colocar esses pontos e vírgula, essas vírgulas, ele vai dar um sentido, né, para essa frase. Ela vai dar uma entonação que vai ser compreendido por você e para quem está ali ouvindo. E ela vai dizer, né, se a própria frase ela diz, se você vai colocar ponto e vírgula ou vírgula, porque a sua respiração é muito importante na hora de fazer uma leitura, tá? Então, o seu respirar, a forma que você vai falar, você já consegue identificar se é um ponto e vírgula ou se é apenas uma vírgula, tá certo? Então, o que é um travessão, né? Travessão. Ele é utilizado para indicar a fala dos personagens e separar frases interligadas no texto, certo? Então, como eu disse a vocês, quando o personagem vai falar, né, quando quer expressar a ideia, são aqueles dois pontos. E o travessão é para colocar a ideia, dizer a frase, né, dizer o pensamento, o que o personagem quer falar, fala mesmo do personagem. Por exemplo, foi bem aqui, disse Letícia. Muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu ouvi bem aqui. Então, vocês percebam que essa frase aqui, ela está interligada. Aqui tem a fala de Letícia e ainda tem também o autor, né? Quem escreveu a história também falando, relatando, e nós temos a fala do personagem. Olha como é interessante. Então, a Letícia, por exemplo, vamos supor que aqui tem assim, Letícia falou, foi bem aqui, disse Letícia. Muito agitada, quem fala isso é o autor do texto. Aí interliguei aqui, ó, porque é a fala de Letícia, né? Assim que cheguei da escola, eu vi bem aqui. Entenderam como é interessante? Então, nós temos aqui a fala de Letícia, né? Nós temos aqui a fala do autor. Esse travessão aqui, ele é interligado, porque ainda tem o pensamento de Letícia, do personagem, no texto, né? E aqui a gente tem travessão, a gente tem vírgula, a gente tem ponto de exclamação. Vou ler novamente, né? Supomos que aqui tenha, por exemplo, Letícia, e Letícia expressou, né? Foi bem aqui, disse Letícia, muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu vi bem aqui. Certo, meus amores? Então, percebam como é interessante identificar isso aqui, ó. Né? Como é que eu posso interligar um travessão num texto? Como é que eu posso fazer isso, meus amores? Tá certo? A gente pode fazer isso quando o personagem está falando e você também, né? Quando tem interligados, quando você está colocando seu pensamento e a fala do personagem juntos.
É bem bacana, não é verdade? Então, vamos lá, turma. Então, há aspas, né? As aspas, elas também são utilizadas para indicar uma citação. Então, se você está lendo um texto, se tem um texto, né? Você está lendo esse texto e você vê essas duas setazinhas assim, são aspas. O que é que ela quer dizer, essa aspas? Ela quer indicar uma citação, ela quer indicar algo importante, né? Naquele momento ali do texto, certo? Por exemplo, enquanto eu comia aquele hambúrguer, eu pensava no que minha mãe dizia. Isso faz mal à saúde se comer demais, menino. Mas era tão gostoso. Então, essa parte que está entre aspas e em negrito, né? É o pensamento, é a citação, né? É uma citação. A citação pode ser uma lembrança, como aqui nesse pequeno trecho, né? Pode ser a citação como se você estivesse dizendo a fala de outra pessoa, né? Você também pode colocar aspas. E quando você quer simplesmente relatar um fato, você também pode usar aspas. Então, a aspas ela é bem usada em textos, né? Vocês vão ter a oportunidade de ler um texto depois, com aspas, com todas essa conotação, né? Com todas esses pontos, né, que a gente está utilizando aqui agora, para poder vocês identificar um texto completo, com tudo, né? Com todos esses sinais de pontuação, tá certo? Então vamos lá. Reticência. Eu acho que vocês lêem muito poema, muito texto, né, que tem reticências. São esses 3 pontinhos aqui. Muito usado. Por exemplo, quando eu quero falar alguma coisa, quando eu quero usar uma parte de um texto, que eu não quero usar ele completo, quando eu terminar de escrever uma pequena parte, eu posso usar reticências. São esses 3 pontinhos aqui, porque quer dizer que ainda tem mais coisa a ser dita, ainda tem mais texto, né? Então, reticências indicam uma interrupção ou uma hesitação do pensamento ou de uma fala. Por exemplo, eu vou amanhã. Eu acho. Quer dizer que aqui é uma frase curta, certo? Mas no texto também é utilizado. Está dizendo o que aqui, esses 3 pontinhos? Ele está expressando que aqui ainda tem mais coisa para ser dita. Eu vou amanhã, talvez, né? Quem sabe, eu acho. Então, assim, é como se a gente sabe que ele tinha mais coisa para falar, mas ele encerrou com reticências e completou a frase, certo? Ou então, apenas eu vou amanhã, né? E nos textos a gente consegue identificar, quando a gente está lendo o texto, e que tem esses 3 pontinhos, lá no final do texto, ou no meio do texto, porque quer dizer que o texto não acabou, que ainda tem ali parte daquele texto, que se você for procurar, você vai encontrar ele completo, né? Geralmente nos nossos livros a gente tem muito isso, muitos textos que têm reticências. Por quê? Porque eles querem colocar apenas uma parte interessante relacionada àquele assunto, àquele conteúdo. E se ele colocar o texto todo, vai tomar muito espaço e vai perder um pouco a noção do que está querendo. Então, se eu quiser usar uma pequena parte de um texto, a metade, ou do final para o começo, do começo para o final, ou só a parte do meio do texto, então eu tenho que colocar reticências, certo? Porque é importante saber, eu posso colocar reticências no início, porque eu sei que antes do que eu coloquei ali tem coisa, e eu posso colocar no final, quer dizer que depois que eu terminei ainda tem coisa também, certo? Então a reticência é muito usada assim nos nossos conteúdos, né? Nos nossos textos, no nosso livro didático, para que eles não colocam todo o texto, às vezes o texto é muito grande e eles querem só uma parte, né, que é interessante, certo? Então, meus amores, a atividade que vocês vão responder na página 50 e 51, tá bom? Que vocês vão ler aí, tem um pequeno texto, bem bacana, e esse texto vocês vão pontuar. Vocês vão pontuar cada parte do texto. Leiam com calma, vão logo colocando vírgula, se for o caso, para vocês começar a colocar aí esses pontos de interrogação. Então, pontue corretamente o texto abaixo, que tem assim, né? Tem um texto e vocês vão pontuar, tá certo? Faça isso, manda para mim, para te dar uma olhada se está correto, tá bom? Aí o número 2, coloquem a vírgula corretamente, o número 2.
Vamos tentar colocar a vírgula aqui na letra A, vamos lá? Tem assim, Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2007. Então, onde é que fica a vírgula aí? Vai ficar depois de quê? Vocês vão colocar a vírgula depois de Rio de Janeiro, né? Os outros vocês já sabem. Então, vamos lá. Na questão 3, diz assim, leia a tirinha abaixo. Tem uma tirinha aí, certo? E vocês vão ler a tirinha e depois vão responder as questões A, B e C, certo? Então, você lê uma tirinha aí, tem uns pontos de interrogação, tem pontos de exclamação, tem vários sinais de pontuação aí. Vocês leem para vocês responderem. A questão número 4, tem um diálogo aí, né? Observe as imagens e escreva um diálogo criando uma história. Então, vocês têm aí essa tirinha que não tem fala, só tem esses personagens. Então, vocês vão criar. Podem fazer um balãozinho, tá certo? Com o pensamento, para colocar aí a fala desses personagens. Cada um vai criar. Tá certo, meus amores? Então, respondam. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar para mim, podem mandar mensagem no WhatsApp que ajuda vocês, tá certo? Tentem responder. Vamos para a nossa aula de artes, né? Vamos lá, turminha.